Olá! Assista agora. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Acompanhe a nossa programação diariamente. TV Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, em nossa série já tradicional, Relembrando Chico Xavier. Semanalmente fazemos um estudo agora do livro O Evangelho de Chico Xavier, livro esse que foi escrito pelo companheiro Carlos Bacelli. Hoje nós vamos adentrar a frase número 15 e estaremos recebendo o nosso companheiro Derni Oliveira, que é da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. O Derni é o redator da revista Nosso Lar, diretor da TV Espírita Nosso Lar, é palestrante espírita, é formado em letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é natural de Vitória da Conquista, na Bahia mesmo, e é trabalhador do Centro Espírita Ernesto Dantas. Lembrando que o nosso programa de hoje é transmitido em parceria com a TV Espírita Nosso Lar e também transmitido pelas ondas do rádio da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, vamos receber aí o nosso querido convidado de hoje, que já é um parceiro, amigo, sócio, de tudo um pouco nesse trabalho que nós fazemos. Eu sempre falo, e não falo por demagogia, falo por realidade. Sou muito grato ao Derni por todo o carinho, por todo o amparo, por todas as dicas que ele nos ofereceu quando nós iniciamos aí o nosso trabalho com o programa Espiritismo e Vida. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar. Querido Derni, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E boa noite àqueles, ou bom dia, ou boa tarde, àqueles que posteriormente estarão também nos assistindo, porque fica gravado tanto na TV Espírita Nosso Lar, tanto quanto no canal Espiritismo e Vida, e os demais parceiros que estão conosco nesta retransmissão. A gente quer agradecer, David, pelo convite, e para nós é muito gratificante vir aqui a público, por assim dizer, falar sobre Chico Xavier. Porque é gratificante falar sobre Chico Xavier, para que a gente sinta um pouco do que é Chico Xavier, para que a gente consiga, então, vivenciar melhor os ensinamentos do Cristo. Eu quero agradecer também e, ao mesmo tempo, parabenizar pela excelente escolha que você fez desse trabalho agora do Evangelho de Chico Xavier, através de Carlos Bacelli, onde tem lá 350 frases, por assim dizer, extraídas ali daqueles momentos ímpares de Chico Xavier, embaixo de um abacateiro, ou seja, à sombra de um abacateiro, juntamente com Carlos Bacelli, demais amigos e pessoas que ali compareciam em Uberaba para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na companhia de Emmanuel e tantos outros espíritos. Então, foram realmente, David, uma excelente escolha para você dar continuidade a esse trabalho, a esse lançamento que você fez do Relembrando Chico Xavier, que é um programa maravilhoso, que começou com os casos de Ramiro Gama, contando, né, e eu aqui também tive a oportunidade de vir trazer algumas vezes, e outros tantos convidados, onde a gente relembrou histórias marcantes, que são verdadeiras lições de vida, e agora sintetizado pela essa escolha belíssima que você fez desse livro, realmente,
o Evangelho de Chico Xavier, que poucas pessoas conhecem. Que essas frases, eu fiz até uma palestra recentemente, quero compartilhar com você, inspirado no Evangelho de Chico Xavier, acabei fazendo palestra do Evangelho de Chico Xavier, escolhi algumas frases aleatórias, e nessas palestras eu deixo bem claro, quando a gente está fazendo, que serve como um livro de cabeceira. Porque são 350 frases, você pode folhear qualquer uma daquelas frases, dar uma refletida sobre aquilo que Chico confessou, né, por assim dizer, para aquelas pessoas que estavam ali. As dúvidas que ele mesmo tirava, sempre depois de uma pergunta ou outra, do esclarecimento ou outro do Evangelho segundo o Espiritismo, sob orientação de Emmanuel. Então é um livro maravilhoso. Eu considero um livro de cabeceira. Então, parabéns pela escolha. Fico muito grato que a gente possa estar aí ao longo desses anos, tanto eu como várias outras pessoas, e você próprio, que está sempre aí à frente do trabalho também, trazendo essas frases. E a de hoje é a número 15, que coube a nós trazer uma luz sobre ela um pouquinho. Então, antes de passarmos a palavra para o Derni, nós vamos à nossa prece de abertura, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine na noite de hoje, agradecendo com muito carinho a esta pleiade de espíritos amigos que trabalham junto à TV Espírita Nosso Lar, à web rádio Espiritismo e Vida, ao programa Espiritismo e Vida e a todos os demais parceiros que contribuem conosco na retransmissão deste programa. Que várias pessoas são beneficiadas, aprendendo um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, e, é claro, podendo relembrar um pouco deste grande missionário que foi o nosso querido Chico Xavier. Agradecemos também ao nosso querido Cair Bart Souza Schutter e André Luiz, os mentores e patronos espirituais do programa e da web rádio. E, é claro, agradecemos a todos vocês que nos ouvem, nos assistem, aqueles que vão nos assistir, e agradecemos ao nosso querido Derni. Jesus, amigo da nossa caminhada, se conosco, hoje e sempre, que assim seja. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é o pior ou o melhor. Questão número 391, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. A palavra, muitas vezes, ela constrói e muitas vezes ela pode destruir, né? Tudo é uma questão de colocação daquilo que nós vamos passar para outra pessoa, né? Por isso que Chico Xavier chamou a atenção, né, nessa frase 15 aí. Nem sempre. Porque senão a gente estaria limitando ou cerceando o direito de a gente dizer aquilo que a gente pensa. Claro, há momentos que a voz tem que se fazer levantar. Ao diante de uma injustiça, por exemplo. Você não vai dizer o que pensa? Está vendo alguém sendo injustiçado. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores, os pacificadores podem dizer sim aquilo que pensam. Se ele deseja paz, ele não vai levantar a voz e pedir pela paz ou interceder pela paz? Quantas pessoas, inclusive, já não perderam até a própria vida porque intercederam pela paz, ou disseram o que pensavam? Não façam isso. Vocês não vão lixar essa pessoa, ainda que ela seja culpada. Eu tenho um exemplo aqui, que eu costumo, às vezes, trazer, um fato verídico, David, que é muito interessante, que eu acho que vem encaixar muito nessa colocação que você fez aí agora. Tem alguns anos aqui em Vitória da Conquista, teve um acidente de um rapaz que era motoboy, e ele, indo numa das avenidas, ele atravessa em uma outra avenida onde vinha um automóvel. Não estamos aqui a dizer quem era culpado ou quem não era. Mas esse acidente fora fatal ao ponto do rapaz morrer na hora. Então, aquele carro, quando ele, desgovernado, bate na morte e pede o governo do carro, o rapaz tenta fugir, mas a polícia chega a tempo e consegue deter. Olha que interessante. Leva esse homem para a delegacia.
E no dia seguinte, isto que vai nos chamar a atenção. A revolta dos os motoboys da cidade foram muito grande e da população em geral. Poxa, mais um acidente dentro da cidade, uma fatalidade por causa de uma irresponsabilidade, não importa de quem, se do rapaz ou do outro, mas a fatalidade ocorreu. O que é interessante nessa história, e eu vou bater nessa tecla, aconteceu. Está nas redes sociais, se a gente colocar no YouTube, colocar lá Vitória da Conquista, motoboy, acidente de trânsito, uma mãe, isso fora filmado. A mãe de outra denominação religiosa, me parece que é evangélica. E a cena é filmada em um cemitério dos mais simples daqui, da cidade, porque a gente fala dos mais simples, porque tem cemitérios que são mais pomposos, mas aqueles que são públicos, por assim dizer, de pessoas mais sem condições, que a prefeitura fornece as covas, né? Então, essa cena é filmada, alguém está filmando. E lá naquele montículo de areia, é quase que a gente lembrar desse sermão da montanha de Jesus. Não é tão diferente, não, a analogia, porque olha só o que ela disse. Ela está num montículo de areia, você vai assistir o vídeo, vai ver essa cena mais ou menos assim, eu apenas estou tentando desenhá-la. Ela está num montículo de areia, ao lado do caixão, onde aquela terra depois será jogada. É os momentos das despedidas finais. E os motoqueiros exaltados, e muitas das pessoas também exaltadas que estão ali na hora, começam, tipo assim, um murmúrio, um certo clamor de fúria, manifestando aquilo que pensa e falando, ou seja, vingança. Vamos para a porta da delegacia, vamos invadir, seja lá o que for que se estava dizendo. E ela que é de outra denominação religiosa, que não apenas compreendeu o sermão da montanha de Jesus, ela sentiu aquilo e vivenciou, porque ela estava diante de uma situação difícil. E essa mãe, naquele montículo, ela faz o seu sermão do montículo. Esse sermão do montículo não é tão diferente do sermão do que Jesus fizera, porque ela diz, entre outras coisas, é emocionante. Quem assiste esse vídeo, nossa, as lágrimas derramam, porque ela diz mais ou menos assim, com suas palavras, evidentemente. Ela grita, ela fala bem assim, eu proíbo a qualquer um de vocês levantar a mão contra esse que tiraram a vida do meu filho. E ela faz uma pergunta instigante em meio a esse depoimento dela, que demora de cerca de 10 a 15 minutos. Ela fala bem assim, o que vocês estão fazendo do Pai Nosso que Jesus lhes ensinou? Nos ensinou? A mãe dizendo, portanto, o que pensa. Não é isso? Manifestando aquilo que pensa em momento apropriado. Por isso, Chico Xavier, muito feliz na colocação dele, por isso que eu deixei lá em negrito, nem sempre devemos dizer o que pensamos. Mas, se é nem sempre, significa que às vezes podemos dizer. Nem sempre, quando a gente não atende aquelas 3 peneiras, aquelas 3 orientações dadas por Sócrates, é útil. Estamos sendo indulgentes, estamos sendo benevolentes, estamos realmente trazendo a verdade à tona. Se a resposta é não, então é melhor calar-se. Né? Mas quando a resposta for sim, é útil, é bom. Se fosse assim, os pais não falariam com seus filhos, né? Pensariam que os filhos podem estar passando por uma situação difícil e não tomariam a coragem de dizer porque não acha que deve dizer. Sim, às vezes a gente tem que dizer e a gente vai encontrar vários momentos em nossas vidas que às vezes a gente não deve dizer. Eu acho que a grande parte talvez é coisa que a gente não deve dizer, porque nós somos ainda evoluídos, vivemos num mundo de pensamentos automáticos, nossas emoções são desreguladas e muitas vezes buliram muitas informações na nossa cabeça que nem sempre são reais. Às vezes você olha para uma pessoa com a cara assim, ó, aí você fala, ô, Derni, tá triste. Mas será que eu não estou com fome? Será que eu não estou cansado? Pode ser tanta coisa. Nem sempre é o que a gente possa imaginar. A gente perguntou, procurou saber. E ainda que seja, a gente também não pode se colocar no lugar do outro. Então, realmente, Chico foram muito felizes em interpretar dessa forma, referente a alguma lição, certamente, que ele estava lendo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, com comentários de Emmanuel, e ali na roda de conversa, o nosso querido Bacelli captura essa aí como um insight, né? Uma ideia brilhante, anotaram ali, né? Que é uma das frases de número 15. Verdade. Nem sempre devemos falar o que pensamos, né? E agora Chico chama atenção mais na frente, você viu, né? Mas tem coisas que a gente não deve dizer mesmo. Então, nem sempre devemos dizer algumas coisas, mas tem umas que a gente não deve dizer de jeito nenhum. Mas tem coisas também. Então, são 3 aspectos aí, ó. Nem sempre devemos dizer o que pensamos, não é isso? Devemos também
não falar certas coisas que pensamos e também temos que falar assim aquilo que nós pensamos, a verdade que vem à tona. Senão a gente vai de encontro, por isso que Chico Xavier, por isso que é bom a gente estar conversando, como a gente conversar, a gente aprende. Porque senão a gente vai de encontro aquilo que Jesus diz, né? Não coloque a luz debaixo do alqueire, né? Se a luz é para colocar em cima do alqueire, que a gente pode falar, a gente pode dizer, mas desde que a gente esteja sendo útil, benevolente, indulgente, verdadeiro, que passe por esse filtro dessas 3 peneiras. Veja bem que interessante quantas vezes a gente observava o Chico conversando com uma pessoa, recebendo uma pessoa ali na fila, depois da psicografia, e muitas vezes a gente percebia que o Chico pressentia alguma coisa ou visualizava alguma coisa e a pessoa insistia, né, para que ele falasse alguma coisa e ele sabia, né, porque ele estava vendo, ele tinha aquele raio-x lá e ele via, ele sabia, ou então Emmanuel, os espíritos falavam para ele, e ele simplesmente ou às vezes você vê, ele falava o que ele pensava, né? Porque era útil. Você vê que essas 3 peneiras que Sócrates nos ensina é muito importante. Era útil, era verdadeiro, né? E seria de grande benefício para aquele que assim estivesse escutando. Olha aquele caso do exemplo do filme mesmo, da vida de Chico Xavier, onde aquela mãe que era espírita e que procura Chico depois da morte do seu filho, até envergonhada, mas, de certo modo, devido à situação que ela se encontrava, ela se aproxima dele e diz, olha, mesmo sendo espírita, tudo, me desculpe eu ter vindo, né? Eu sei que eu devo compreender tal a situação, né? E que eu devo perdoar aquela empregada, né? E Chico diz, mas minha filha, você já agradeceu a ela? Tá vendo? Então, atende aqueles princípios da peneira lá que a gente está falando, é uma coisa útil, é uma coisa boa, é uma coisa verdadeira, tá vendo? É quando é que essas perguntas que Sócrates nos faz das 3 peneiras, a resposta em nossa mente for não. Ou se tivesse pensado isso, de agradecer. Mas ele sabia do que tinha acontecido, porque os espíritos estavam informando para ele sobre o que acontecera com aquele rapaz de verdade, né? Que estava na programação dele, etc., que a mãe não for o instrumento daquele momento porque ela não aguentaria, e que a empregada for o instrumento por sua razão. Então, era uma verdade? Sim. Era útil? Sim. Né? Traria algum resultado bom? Sim. Seria terapêutico. Então ele disse. Mas se a resposta fosse não, não é verdade, não sei. Não sei se os espíritos disseram se realmente isso aconteceu. Isso não vai ser útil para ela. Se ela subir isso aí, agora que vai agravar mais ainda a cabeça dela, é capaz dela até se afastar do espiritismo, né? Vai ser útil de alguma forma? Não. Então, ele ia preferir o silêncio. Então, quando ele preferiu o silêncio, e Chico aprendeu isso, que a gente aprende essas 3 peneiras, que eu acho muito importante. Eu acho que ela está muito casada com aquela questão que os espíritos responderam para Allan Kardec sobre o verdadeiro sentido da caridade, tal qual Jesus compreendia, que é benevolência, indulgência e perdão. As 3 peneiras não é tão diferente disso, não. Eu me lembro de um encontro que teve aqui em Jacareí, muitos anos atrás, logo quando eu vim morar para cá, foi o Bacelli que fez. E no meio lá da palestra dele, lá do evento, ele falou que, eu me lembro disso até hoje, ele falou assim, olha, é muito difícil quando nós formamos um grupinho e a gente consiga manter uma conversa edificante por mais de 10 minutos. De repente, alguém fala alguma coisa de um ou de outro, ou de político, ou seja lá do que for, pronto, acabou a conversa edificante. E é uma pura verdade mesmo, né? Muitas vezes a gente está numa conversa edificante, num trabalho edificante, até num estudo edificante, e de repente alguém fala alguma coisa diferente e aquilo distorce completamente. Né? Verdade, David. E nesse livro mesmo, o Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli, eu não me lembro qual é a frase, mas é uma dessas frases que vai ser apresentada ainda no seu programa, Chico, ele diz uma coisa que ele pensou. E Emmanuel,
que não deveria, ele deveria dizer, porque era uma dúvida, com toda certeza, e as dúvidas são para ser tiradas. Então, ele disse uma coisa que ele pensou, que passou pela sua cabeça. E olha que Emmanuel, aquilo que ele pensou, ele também vai lá e responde com seriedade, que para muitos de nós vai entender como rispidez. É quando Chico pergunta para ele, nessas ditas reuniões do sábado à tarde, à sombra do abacateiro, lá nesse centro espírita, do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, como o David me lembrou ainda há pouco, ele pergunta bem assim, depois de um estudo que eles fizeram lá, não sei qual a questão, porque no livro não é apresentado, é apenas os comentários de Chico, em que se tratara desse assunto de orgulho, vaidade, certamente foram uma dessas questões. E Chico pergunta, é uma das questões que vai ser apresentadas aqui, bem assim, e se a mediunidade me subisse a cabeça? Ele pergunta isso para Emmanuel. Você sabe o que Emmanuel responde? Para uns é severo, para uns é ríspido, para nós é seriedade. Ele fala bem assim, se você tem, eu não tenho tendência para ser vedete. Palavra deles. É como dizer, eu não estou num circo, eu não sou palhaço. É a mesma coisa. Ou tem coisas, por exemplo, que nós hoje entendemos porque a gente compreende o Jesus como nosso guia e modelo. Mas muitos de nós, dados, com certeza, se estivesse naquela época perto de Jesus, a gente jogaria não era pedra, não. A gente ia tentar matar até com unha e dente, devido à involução nossa não compreender. Porque Jesus, muitas vezes, depois de mostrar os feitos com as pessoas, os ditos milagres, por assim dizer, os exemplos que ele dava a cada um que conhecia a sua vida ali de perto, os sermões que ele, esclarecedores, dentro da doutrina ali, do próprio evangelho que eles estudavam, do Antigo Testamento, e também as suas parábolas, e ainda assim não era motivo deles entenderem Jesus. Jesus muitas vezes dizia bem assim, ó, quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. Imagine se nós não conhecesse e essa expressão vinda de Jesus, eu dissesse aqui, ó, Davi, quem tiver ouvido de ver, que ouça, quem tiver olhos de ver, que veja isso aqui que eu disse, tá vendo? Então, a gente não compreende essas coisas devido à nossa evolução. Então, olha Emmanuel chamando a atenção de Chico. Se você tem tendência a ser vedete, eu não tenho. E ele ainda diz mais embaixo, a resposta dada que está lá no Evangelho de Chico Xavier. Só não me lembro aqui qual é a frase. É uma dessas que eu utilizei, inclusive, em palestras sobre esse mesmo tema, o Evangelho de Chico Xavier, que eu achei muito curioso e muito útil, né? E muito verdadeiro. Então, as três peneiras, então eu passei pelo fio das peneiras antes de trazer isso à tona. Então, isso é muito útil, é muito verdadeiro, e a gente trouxe. Ele ainda diz mais embaixo, complementando o raciocínio de Emmanuel, se eu não achar outro, eu mesmo venho, faço e reencarno para cumprir a lição. Certo? Quando ele for lá chamar e perguntar se a mediunidade subisse a cabeça dele. E é uma resposta longa que mais na frente, em cima desse mesmo assunto, ele esclarece que ele não entende certos médios porque querem ter o regozijo, a pompa para si, lembra dos mártires que sofreram calados, etc, etc. Entendeu? Então, veja, nem tudo, são três coisas aí nessas questões que a gente abordou hoje. Nem tudo que a gente pensa, a gente deve dizer, com toda certeza. Não está sendo útil, não está sendo verdadeiro, então é melhor não falar. Mas a gente, às vezes, precisa dizer o que pensa. E a terceira coisa, tem coisa que a gente não deve dizer de jeito nenhum, ainda que a gente pense. A gente tem que saber o momento certo de se colocar. Por isso que eu peguei mais ou menos aí essas duas linhas da psicologia do espiritismo, que se casam porque o espiritismo anda de braços dados com a ciência. Eu, além de ser graduado em letras, como você anunciou ainda há pouco, eu sou pós-graduado em logoterapia. Eu sou logoterapeuta e faço atendimento enquanto logoterapeuta, inclusive voluntariamente, gratuitamente, em algumas casas espíritas que prestam atendimento psicológicos às pessoas necessitadas que não têm condições de procurar um psicólogo. Então, nesse sentido aí, é muito importante ressaltar essas palavras de Chico Xavier, muito apropriadas para o momento de hoje, que o mundo vive as pessoas se esganando, muitas vezes, porque um ouvir dizer pode se transformar em uma guerra. Uma palavra mal pronunciada, um pensamento mal interpretado, pode virar uma guerra. Pode causar em uma morte, né? Em um momento infeliz. Eu conheço um caso também verdadeiro, só vou aqui modificar a cena e a ideologia religiosa dessa pessoa para não estar identificando.
Mas para vocês verem que muitas vezes uma palavra dita no momento errado se transforma em tragédia. Com esse aqui, um jovem rapaz, jovem mesmo, dos seus 19, 20 anos de idade, já tem um bom tempo que ele desencarnaram, e que ele estava acabando de sair de uma casa religiosa. Sereno, tranquilo, inspirado. E ao atravessar a rua, um carro dá-lhe uma fechada, quase o atropela. Mas não o atropelou. Essa atitude de pensar, né, bem de onde ele estava vindo não foi o suficiente para conter a raiva. E ele não pensa duas vezes, abaixa-se, pega pedras e ruma-se no carro, que havia quase o atropelado. E ele prossegue. O carro faz a volta e retorna. E quando ele entra, me parece que assim, numa lanchonete para lanchar, já perto da sua casa, 2 rapazes descem desse carro, atiram nele e tiram ele a vida. É um fato. Então temos cuidado realmente com as nossas palavras. As palavras ferem a nós mesmos principalmente e também os outros. Tema muito bom esse. Eu considero um estudo, porque falar sobre Chico é um verdadeiro estudo, porque é um verdadeiro aprendizado para cada um de nós. O livro que nós estamos estudando é o Evangelho de Chico Xavier, por Carlos Bacelli, um médium, que é a sombra do abacateiro, juntamente com várias pessoas, e aqui nós colocamos uma fotografia extraída de algum desses momentos, onde Chico Xavier, juntamente com Emmanuel, estudava de tardezinha, aos sábados, o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, dando sequência a este programa, David nos encomendou falar sobre a frase número 15. Ao todo, são 350 frases. E a gente ainda disse ainda há pouco para David, e repetimos para vocês agora, que pode ser um livro de cabeceira, porque você pode ler essas frases aleatoriamente, estudá-las, compreender melhor o significado de cada uma dessas palavras trazidas por Emmanuel e pelo próprio Chico Xavier, a fim de a gente senti-las, porque com toda certeza, se a gente sentir, a gente vai conseguir vivenciá-las. Então, a frase número 15, que está lá, ao pé da letra, barra 350, porque a 350 são 350 frases. Então, nós estamos lendo a de número 15. E a de número 15, Chico Xavier diz exatamente isso aí, abre aspas. Eu nem sempre posso falar o que penso. E a gente colocou em negrito aí, nem sempre, ou seja, nem sempre posso falar o que eu penso, porque às vezes a gente pode falar o que a gente pensa com toda certeza, mas nem sempre podemos falar o que pensamos. E ele ressalta mais ainda, mas o que não posso falar é exatamente aquilo que eu não devo dizer, ou seja, e ele ressalta que o que ele não pode falar são coisas que não se cabe dizer. Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre esses dois assuntos aqui abordados por Chico Xavier. Nós vamos trazer, primeiro, uma versão da psicologia para a gente compreender melhor esse universo, de como se situar nesta questão, como se a gente se perguntasse, devo falar o que penso? É como se a gente se perguntasse isso, é como se Chico Xavier, ao afirmar essas coisas, a gente devolvesse isso para nós enquanto pergunta, devo falar o que penso? Posso falar o que penso? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar destrinchar hoje à noite, baseado nesse trecho, nessa frase 15 do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Então, vamos passar alguns slides para vocês compreenderem do que nós estamos falando, desta feita do ponto de vista da psicologia. Vamos aqui falar de uma pequena historieta para ilustrar esta pergunta, se nós devemos falar o que pensamos, ou nem sempre devemos falar o que pensamos. Através dessa pequena historinha que eu vou contar para vocês, vai ficar mais fácil a gente começar a tratar desse assunto mais diretamente. Disse que certa feita teve uma corrida rústica, onde foram escolhidos os melhores maratonistas de vários países, selecionados a dedo, porque era uma corrida no deserto. Era uma corrida que duraria 3, 4, 5, 6 dias, a depender do esforço de cada qual, mas uma corrida experimental. E nessas dunas de areias tão difíceis, foram criados, a cerca de cada 50 quilômetros de distância, uma espécie de oásis, onde tinha água, equipe médica, e pessoas ali em volta também fazendo as suas torcidas por determinados corredores desse país, de cada país. E a corrida começa. E após um dia
de extremo cansaço, ou quase dor de extremo cansaço, ao alcançar o primeiro oásis, com toda certeza, as pessoas verem chegando todos aqueles corredores, um pequeno número de corredores, cerca de 40 corredores, quase todos eles fatigados, e praticamente 10 estavam chegando naquele primeiro posto, naquele primeiro oásis. E a maioria dizia, por favor, desistam, vocês não vão conseguir, esta é uma prova difícil de ser realizada, não avancem. Mas muitos desses 40 que estavam ali, os 10 que chegaram primeiro, após se refazerem e beberem água, continuaram na direção do segundo posto, ou seja, do segundo oásis. E mais 50 quilômetros teriam que se percorrer. E ao chegarem nesse outro posto, já não era mais 10 que estavam conseguindo chegar a atravessar essa corrida em dunas de areia, sob um sol escaldante, e noite, muitas vezes, muito gélida, porque é assim que acontece no deserto. Mas ao chegar nesse segundo posto, já não era mais 10, como eu disse, tinha lá 3 ou 4. E as pessoas continuavam a gritar, por favor, desistam, não vão em frente, vocês não vão conseguir. E alguns reclamavam, mas havia um entre esses 3 que estavam ali já no segundo posto, que não dizia nada, se mantinha calmo, quieto, silencioso, tomara sua água e partir em direção ao terceiro posto, que era o posto final, nesse outro oásis, depois de 50 quilômetros ou mais. Era uma corrida de quase 180 quilômetros, por assim dizer. E quando chega-se nesse outro posto, já não tem mais ninguém, é apenas aquele rapaz que se mantinha quieto, calmo, silencioso, apesar de estar todo com a pele já danificada pelo sol, os lábios já todos arranhados, né, devido à desidratação, por assim dizer, mas ele chega impávido do lado de lá, tomando a sua água. E as pessoas não acreditam, se acercam dele e começam a dizer, como é possível? Como esse homem chegar até aqui? E ficam questionando, como você conseguira? E o rapaz não responde nada. Continua a beber sua água, olhando para as pessoas, sem entender, quando alguém finalmente diz, ele chegou até aqui, porque ele é surdo e mudo. Ele não dera ouvido ao que os outros disseram. Por isso, ele conseguira chegar. Então, muito cuidado nós devemos ter, e é por isso que agora a gente vai falar do ponto de vista da psicologia, porque exatamente a gente nem sempre deve falar o que pensamos, e depois, na segunda parte, a gente vai falar na visão espírita também, porque nem sempre nós devemos falar o que pensamos. Do ponto de vista da psicologia, vamos ver a questão dos impactos emocionais que causamos nos outros quando a gente fala aquilo que não deve. Porque a gente pode ferir, a gente pode causar conflitos, ou até prejudicar relacionamentos, a depender do que a gente ande falamos, o que a gente anda falando. Então, aprendamos a ser mais flexíveis, empáticos, carismáticos uns com os outros. Quantas pessoas que muitas vezes deixou de falar o que pensava e por isso não provocaram uma tragédia. Nos trânsitos, a gente vê isso constantemente. Nas discussões de trânsito acalorosa, quando a gente fala o que acha que a gente deve dizer e bem dizer ao outro e acaba gerando conflitos muito grandes. Então, sejamos mais flexíveis, menos rígidos e aprendamos a repensar, a refazer esses nossos modos de viver, sabendo conter as nossas próprias línguas. Outra questão, com isso a gente está se autorregulando. Se a gente se comporta dessa maneira, a gente está filtrando nossos pensamentos intrusivos, aqueles que despertam em nossa mente e que a gente, muitas vezes, devido a tanto automatismo, devido a tanta vivência atribulada no dia a dia, que esses pensamentos bululam em nossa mente e ficam transitando em nossos pensamentos, e muitas vezes a gente acaba falando, pensando, ou tendo sensações ou emoções provocadas por esses pensamentos intrusivos, que é um caminho, com toda certeza, para uma auto-obsessão, para se agravar mais ainda o problema, e uma vez percorrendo esse caminho da auto-obsessão, com toda certeza, a gente está no caminho da obsessão. Então, aprendamos a autorregular e ecorregular essas emoções dentro de nós. Para isso, é preciso ter foco. A intenção por trás daquilo que queremos dizer. Pensemos antes sempre de falar. É um bom indício também do ponto de vista psicológico. Outra coisa valiosa nesse aprendizado da gente nem sempre dizer o que pensa, que isso faz parte da nossa habilidade de comunicação. É a forma como as mensagens
são transmitidas e muitas vezes são mal interpretadas. Olha o que nós colocamos aqui para chamar atenção sobre isso aí. A comunicação eficaz envolve não apenas o conteúdo, mas também a forma como as mensagens são transmitidas. Palavras ditas de forma inadequada podem distorcer o significado ou criar mal-entendidos. Apenas para quebrar um pouquinho o clima e a gente dar um pouquinho de sorriso para ver como tão importante é a habilidade da comunicação, lembremos de uma história tão conhecida que nas redes sociais se conta como uma anedota, mas que tem um fundo verdadeiro muito grande por trás disso. Uma mãe chega para seu filho e diz, vá, filho pequeno, na faixa de 10, 12 anos mais ou menos, e diz para ele cedinho, vá até a padaria e compre 6 pães. E se tiver ovos, traga 10. Aparentemente, essa mensagem está tão clara para ela. E o filho fora. E ao chegar na padaria, ele pergunta, tem ovos? E o homem diz, não. E ele lá pede 10 pães e traz para a mãe. E explica, a senhora não disse que eu trouxesse 6 pães? Que se não tivesse ovos, eu trouxesse 10? Mas era 10 ovos, além dos pães. Mas eles entenderam que se não tivesse os ovos, ele deveria trazer 10 pães. Veja que essa comunicação e essa habilidade de comunicação muitas vezes gera mal entendido e a gente pode ver isso no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante para a comunicação saudável com as pessoas é a preservação da paz. Citei ainda há pouco a questão de confusões no trânsito. Mas lembremos aquilo que Jesus dizia, sejamos pacíficos, calmos, benevolentes, bondosos, indulgentes, mas também sejamos pacificadores, sabendo usar nossas palavras. Então, nem sempre a gente pode dizer exatamente o que pensa, mas se a gente pensa, a gente pode dizer de outra maneira, com eufemismos, por exemplo, tentando corrigir ou pacificar uma determinada situação. Efeitos também no ambiente. O ambiente e o contexto influenciam o que deve ou não ser dito. De acordo com onde a gente está, a gente tem certas posturas às quais a gente tem que se adaptar com toda certeza. Se a gente está no meio de pessoas mais queridas, amigas, é natural que a gente conte brincadeiras, que a gente tenha um pouco mais de intimidade, mas estamos num ambiente formal, a gente vai se comportar da mesma forma? Em locais de trabalho, por exemplo, expressar tudo o que se pensa pode comprometer a profissionalidade e a colaboração, com toda certeza. Imagina um lugar de trabalho e você está expressando questões que tem a ver com intimidades ou com brincadeiras que talvez se façam no seu dia a dia com colegas, e ele está utilizando em um ambiente de trabalho, com toda certeza vai desagregar aquele momento. E sem esquecermos que isso é um autocuidado psicológico. É a gente se preservando, se autocuidando, se autopercebendo, se autovigiando. Esse autoconhecimento passa primeiro pela autopercepção. Se a gente começa a vigiar, pensar primeiro antes de falar, a gente vai acabar não dizendo sempre o que a gente quer, ou aquilo que passa pela nossa cabeça. Compartilhar tudo o que pensamos pode nos expor a julgamentos desnecessários. As pessoas podem nos interpretar mal, achar que nós estamos sendo orgulhosos, egoístas, muitas vezes por causa de uma palavra maldita em um momento inapropriado. Resguardar certos pensamentos é também um ato de proteção emocional. E aqui a gente lembra também de outra anedota, acontecida em um manicômio, e eu gosto muito dessa anedota, que foi contada por Ariano Suassuna, que dizia que ele gostava muito e tinha uma simpatia muito, muito grande pelos loucos. Ele achava os loucos interessantes, porque eram, por assim dizer, verdadeiros, né? Então, se demonstravam mais na sua essência do que muitos que se escondiam. E ele conta, e a gente vê como realmente a gente tem que se resguardar para não se expormos a julgamentos desnecessários. E esse julgamento desnecessário, de uma forma de uma anedota que é contada por Ariano Suassuna, e trago aqui para vocês, é mais ou menos o seguinte: um louco está no manicômio e ele se esbarra assim, outro louco, e esse outro louco diz bem assim, você não me respeita? Como você esbarra em mim? Você sabe quem eu sou? E o outro louco, olhando para ele, desconhece aquela autoridade que o louco estava se demonstrando e diz, não sei quem é você, eu não reconheço. E o louco diz, eu sou o imperador Napoleão Bonaparte.
E aí o outro louco questiona: quem disse que você é o imperador? Bonaparte. E o louco diz: Jesus. E o outro louco responde: eu? Veja que muitas vezes a gente expõe a julgamentos necessários, trazendo aqui apenas uma anedota para a gente quebrar um pouquinho o clima e divertir-se um pouco também com o aprendizado. Outra coisa importante, que essa forma faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional, ou seja, que a gente aprenda a criar maturidade emocional, tanto quanto espiritual, nos nossos comportamentos. Nós pensamos de uma forma, porque nós falamos de uma forma. Então, aquilo que a gente fala vai reverberar na forma como a gente pensa. E a forma como a gente pensa vai reverberar nas nossas emoções. E as nossas emoções vão reverberar também no nosso comportamento. É fácil de entender isso. Então, sejamos mais inteligentes emocionalmente. Por mais que tenhamos sentindo que talvez a gente tenha um momento de raiva, uma emoção de algo que está a invadir o nosso ser, e a gente, por essa razão, sentir necessidade ou vontade de falar, que a gente aprenda a calar-se igualmente diante da situação. Com isso, do ponto de vista da psicologia, mas também da filosofia, a gente encerra essa parte dizendo e relembrando algo muito importante, que foi um aconselhamento dado por Sócrates, onde ele falava sobre as três peneiras. As três peneiras. Sempre que a gente achar que deve falar alguma coisa para alguém, a gente utilize esse método brilhante ensinado por Sócrates, intitulado de As Três Peneiras. Então, antes de falar, pergunte-se. Olha que interessante. Antes de você falar algo para alguém, pergunte a si mesmo, lá em sua mente, no seu interior, nos seus pensamentos, sem manifestar através da palavra. É verdade? Esta é a primeira peneira. Passe por esse filtro. É verdade? Realmente isso que eu estou pensando é verdade? A segunda peneira, que a gente pode submeter ao crivo da razão, ou seja, do nosso pensamento, é bom ou gentil isso que eu estou pensando em falar? Além de pensar se é verdade, vamos pensar também se é bom ou gentil. E a terceira peneira, é útil? Vai ser útil? Vai ser importante? Vai mudar em alguma coisa? Vai ajudar alguém? E aqui a gente relembra aquela questão dada por Allan Kardec para os espíritos, respondida em um livro dos espíritos, sobre o que realmente nós podemos entender o sentido da caridade segundo Jesus, e a gente aprende lá benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É um pouco diferente, ou é um tanto diferente disso que está nos ensinando Sócrates, sobre as três peneiras? Sermos indulgentes, sermos benevolentes. Então, uma técnica muito boa. A gente, antes de falar, passar por esse crivo da razão, sobre essa peneira, sobre esse filtro, por assim dizer, mental, para não termos que falar o que pensamos, muitas vezes, que a gente pode não ser verdade, e a gente vai acabar gerando um problema. Ainda que seja verdade, a gente pode perguntar, vai ser bom? Estou sendo gentil? Isso vai ser útil de alguma forma? Talvez, se a resposta for negativa, então se a gente não sabe se é verdade, se a gente não sabe que está sendo bom, se a gente não sabe que está sendo gentil, se a gente sabe que não vai ser útil, então se a resposta for negativa, para alguma dessas questões, seja ela qual for, talvez o silêncio seja mais sábio. E do ponto de vista do espiritismo, como falei ainda há pouco, o que nós temos a dizer sobre essa questão, se devemos ou não falar o que pensamos. E olha que interessante. Peguei lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o depoimento de um espírito que, na realidade, se chama Isabel de França. Esse espírito Isabel de França, assim, autodenominada, ela fala que a prática da caridade é também verbal, ou sobretudo verbal. Abre aspas, olha o que ela diz. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Às vezes, muita gente acha que é só dar alguma coisa, ofertar, a gente está sendo caridoso. É uma caridade, com toda certeza. Nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Ainda que a gente apenas adite palavras de carinho, de consolação ao ato de dar a alguém, esse espírito está chamando a atenção que há algo mais importante também do que isso. Além disso, e ela diz, ao pé da letra, não é apenas isso o que Deus exige de vós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Isabel de França. Ela diz: também consiste na benevolência de que useis sempre. Vou repetir. Também consiste na benevolência de que useis sempre. E como a gente vai ser benevolente, indulgente, perdoar as ofensas, se a gente não passa por aquele filtro, por aquelas 3 peneiras, assim, orientada e ensinada por Sócrates? A fala como reflexo do pensamento. A gente tem que compreender isso de uma vez por todas. O que a gente fala, a gente estava pensando, manifestou-se. O que a gente pensa, a gente também passa a sentir. E se a gente pensa, se a gente fala, sente e pensa, o que vai acontecer? Assim vamos nos comportar. Nossos pensamentos, está lá nesse livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, nos chamando a atenção. Nossos pensamentos geram nossos atos. E nossos atos geram pensamentos nos outros. E aí, a grande responsabilidade não somente conosco mesmo, mas também naquilo que a gente está produzindo na mente de terceiros. Pelo Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, ele traz também um excelente exemplo, e já ampliando esse conceito para a questão da vibração das palavras. Ao ele dizer: nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos. Vou repetir. Nossas palavras são filamentos sonoros, vibram, têm ondas, têm ressonância, revestidos de nossos sentimentos. E nossas atitudes são resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Isso é tão importante que nós estamos aqui a estudar o Evangelho de Chico Xavier. Vou aqui trazer um exemplo do próprio Chico Xavier, ocorrido com Chico Xavier, que mostra como isso que Hamed está nos orientando, nos chamando a atenção nesse livro, Renovando a Atitude, é uma realidade. Diz que, certa feita, um senhor, um jovem rapaz, com uma filha pequena ao colo, só que essa criança, que ele agora estava chegando para pedir a bênção de Chico, a orientação de Chico, os cuidados de Chico, era uma criança muda, cega, surda e aleijada. Imagina o quadro daquela criança e aquele pai com esta criança no colo. E pede a bênção de Chico. E Chico abençoa e disse que ele vai em paz, porque o pai havia declarado que conseguira um tratamento em São Paulo para ver se conseguia uma melhora do quadro em que se encontrava aquela filha. E assim o homem sai, levando a sua filha após a bênção de Chico e também as preces de Chico. E ao aquele homem se ausentar, Emmanuel diz para Chico: sabe quem é este pai e esta criança? Eis a questão do poder das nossas palavras. Olha da importância nesse exemplo claro que nós estamos trazendo aqui. E Chico, com toda certeza, não sabia de quem ali se tratava. E Emmanuel revela. Aquele homem fora um menestrel há séculos atrás. Um menestrel, um homem que vivia da poesia, do cantarolar, de declamar. E esse ato dele fazia com que namorasse, ou que muitas mulheres jovens, as donzelas da época, por um romantismo exacerbado, se apaixonasse perdidamente por ele. Mas eram relações fugazes, passageiras, que o menestrel vivia de cidade em cidade, como um circense, por assim dizer. E essa menina que ali se encontrava, filha daquele homem, foi uma das moças que se apaixonaram por aquele rapaz, à época quando ele foi um menestrel. E ela, depois que ele partira e nunca mais o vira, e que se desesperara diante da situação de um amor não correspondido, Emmanuel revela. Ela, em um precipício, pulara e tirara a própria vida. E agora estava ali, ambos na condição de pai e filho, um para cuidar do outro e viver uma relação de amor mais inseparável
em uma existência, ou, por assim dizer, refazer aqueles momentos. Veja a importância do que nós estamos a falar sobre essas palavras e como nós devemos pensar. E é falando que também evoluímos. Nunca nos esqueçamos disso. E aqui trouxemos, novamente, aconselhamentos, orientações pelo Espírito Hamed, que está no livro Horizontes da Fala, quando ele diz, é falando que aprendemos. Ao falar aqui, está servindo para mim também. Esse processo de aprendizagem não é somente no sentido de compreender, mas no sentido de sentir aquilo que a gente está falando, para ajudar nas nossas vivências. É falando que ensinamos, divulgamos. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente diz, porque pode influenciar a mente dos outros. É falando que ajudamos. E das maiores caridades, dita pelo próprio Emmanuel, para nós espíritos, é a divulgação da própria doutrina, para que as pessoas conheçam, se consolem, seja esclarecida, e, por assim dizer, estamos ajudando-lhes de alguma forma. É pelo atendimento fraterno que as casas espíritas proporcionam, onde você oferece a sua escuta empática, a verdadeira terapia do amor. É falando que sentimos. Quando a gente manifesta através da fala, a gente sente. É falando que perdoamos. Porque se a gente não fala, não demonstra através de atos, por assim dizer, principalmente através da fala, como o outro vai saber que nós o perdoamos? Mesmo que seja através de prece, as preces chegam ao endereço como correspondência, como verdadeiros WhatsApps da vida, né? É falando que descobrimos. Se discute uma coisa, se discute outra, se conversa uma coisa, e assim a gente vai se ampliando e vai evoluindo. É falando que granjeamos amigos. Então, se é falando que granjeamos amigos, então tenhamos cuidado com as nossas falas para não granjearmos inimigos. Falando o que não devemos. Podemos até pensar, estamos no processo de evolução, mas tenhamos cuidado sempre em não falar aquilo que não devemos falar. E os cuidados com a fala. E aqui a gente relembra de Chico Xavier e o Evangelho de Chico Xavier, a frase 15 de número 350. Por isso que ele chamava atenção para nós. Eu nem sempre posso falar o que penso, mas o que não posso falar é exatamente aquilo que eu não devo dizer. É sobre isso que a gente está a conversar. E a gente acha que não tem tanta importância assim, essas falas, essas nossas palavras. Relembremos que é tão importante que a médium Maíse Braga, que atua em Brasília, ela nos conta, está nas redes sociais, e ela assim esclarece, que certa feita, uma mãe católica a procurara com uma filha de 7 aninhos, dizendo que queria conhecer-lhe e falar-lhe. E ela agradece a visita da menina, e a menina continua assim a olhar sem dizer nada, sem manifestar nenhuma palavra, sem dizer o que estava pensando. Mas a mãe daquela menina, inconformada com a situação, diz, vá, diz para ela o que você me disse. Você não pediu para vir aqui? Então diga o que você queria dizer. Então nem sempre devemos dizer o que pensamos. Mas às vezes, como diz Chico Xavier, podemos dizer o que pensamos quando é hora oportuna. E essa menina muito bem disse. E ela falou assim para Maíse, que ficou, segundo ela, estupefata. E qual de nós não ficaria diante da declaração de uma criança de 7 anos de idade que lhe dissera, senhora, eu já a conhecia. E Maíse rebate, de onde? Ela diz, de lá, do plano espiritual. Eu ouvi as suas palestras, eu tomei conhecimento da doutrina, simpatizei-me e ao reencarnar, aqui eu trago ainda essas fortes lembranças e estou aqui a começar esse reaprendizado, mas eu a ouvia. Palavras de Maíse Braga, que é uma médium lá de Brasília. Na realidade, ela é carioca, mas reside em Brasília. Então, meus irmãos, tenhamos sempre compromissos com a verdade e a caridade através da palavra. Se a fala não contribui para o bem, o silêncio é uma escolha moralmente mais elevada. Ao dizer não posso falar,
a pessoa já percebe a necessidade de reter informação por responsabilidade espiritual. Lembremos do que disse Jesus. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Lá no Sermão do Monte, ao finalzinho, lá em Lucas, capítulo 6, quando a gente começa a ver as palavras de Jesus e das bem-aventuranças, as explicações que ele vai nos dizendo, chama atenção, sobretudo, ao finalzinho, sobre isso, porque sua boca fala aquele que está cheio o seu coração. E ainda diz Jesus, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é o pior ou o melhor. Questão número 391, de O Livro dos Espíritos. Transmissão ao vivo nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, às 21 horas. Uma realização TV Espírita Nosso Lar. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Muito bem, então vamos aí partindo para o nosso encerramento de hoje, a frase número 15 do livro O Evangelho de Chico Xavier, do nosso querido Carlos Bacelli. Quero lembrar a todos que amanhã, às 20 horas, o nosso tradicional webinário espírita, estaremos recebendo amanhã o nosso companheiro Carlos Gomes, que é do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, Minas Gerais, estará nos abordando o tema mediunidade, missão de amor. Então, amanhã, às 20 horas. Quero agradecer a todos vocês do YouTube, do Facebook, da TV Espírita Nosso Lar, a todos aqueles que nos ouvem pela web rádio, agradecer a todos vocês que vão nos assistir posteriormente, tanto aqui no canal como na TV Espírita Nosso Lar, e, é claro, agradecer ao nosso querido Derni pela sua bondade e pelo seu carinho. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Vou passar a palavra para o Derni. Se você quiser deixar aí algum endereço de Facebook, YouTube, você fique à vontade e depois eu peço que você nos faça a prece de encerramento. A nossa prece vai ser de gratidão. Gratidão por a gente interagir nesses dois planos da vida. Lembremos daquela frase ou daquele momento, daquela garotinha com a médium Maíse Braga, lá de Brasília, uma excelente oradora espírita, ao contar, dito mesmo por essa criança de 7 anos, que já assistia, já conhecia o trabalho dela no plano espiritual, assimilando-se com esta doutrina maravilhosa. Então, que essa nossa prece seja de gratidão, principalmente por esse programa que vocês estão assistindo, que é dito de honra no sentido da gente indicar para as pessoas, porque o Evangelho de Chico Xavier não é somente para ser compreendido, lido, é para ser sentido, para ajudar a gente a vivenciar. Obrigado, Senhor, por esse momento de inspiração nos dois planos da vida, onde cada um de nós estamos aqui para aprender, para sentir e para vivenciar. Que a sua paz caiba em cada uma de nossas mentes, para que a gente aprenda a saber falar, ou seja, a pensar antes de falar. E que a gente pense sempre 2 vezes, atribuindo esses conceitos que aqui extraímos do próprio Sócrates. Se é útil, se é verdadeiro, se estamos sendo indulgentes, benevolentes para com todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Quero aproveitar e pedir desculpa ao Derni e ao pessoal da TV Espírita Nosso Lar, porque eu esqueci de passar a vinheta da TV Espírita Nosso Lar. Tranquilo. Amigos, Derni, um abraço a você, um abraço à família, um bom descanso, um bom restante de semana. Nós nos vemos amanhã, então, no nosso webinário, às 20 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.
Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.